Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre duas obras do Roberto Bolanho, que são Amuleto e Noturno do Chile. Eu vou começar falando de Amuleto, que foi o primeiro que eu li, e caso você se interesse só pelo Noturno do Chile, eu vou deixar ali embaixo o momento em que eu começar a falar sobre ele. Então, eu nunca tinha lido nada do Roberto Bolanho. Essas foram as únicas coisas que eu li. E eu gostei muito, principalmente de Amuleto. Eu gostei mais de Amuleto do que de Noturno do Chile. Então, as referências e amigos dele dizem que Amuleto é meio que uma homenagem a todos os poetas e escritores e artistas que morreram por conta de ditaduras na América Latina. E é exatamente o que eu sinto que esse livro é. Ele é um livro mais uma homenagem e uma reflexão sobre eles do que uma história linear. Esse livro é extraído de uma cena do Detetive Selvagens que eu não li, tô bem louca pra ler agora. Então, parece que tem um relato desse acontecimento e a partir desse acontecimento ele faz essa novelinha onde quem narra é a pessoa, né, a própria Auxílio. Então tem esse episódio narra a invasão, tropas da repressão, né, na universidade. E tinha uma mulher nesse banheiro da universidade, né, no Detetive Selvagens. E essa mulher era Auxílio. E ela fica nesse banheiro, se esconde lá e acaba ficando lá por muitos dias. Então, é o que vai ser narrado aqui por ela mesma. Então, como eu já comentei num vídeo de leituras, acho que foi de fevereiro, vamos ter trechos em que ela tá contando uma história sobre quem ela é, sobre as pessoas que ela conhece. Ela se considera mãe dos poetas, né? Conhece vários poetas e anda nesse círculo. E outros momentos ela vai estar relatando ali o que está acontecendo naquele banheiro. E muitas vezes nós não sabemos se o que ela está falando ali aconteceu antes de verdade, se é uma narrativa posterior que foi colocada ali por qualquer motivo, ou se ela está delirando, imaginando no banheiro, porque ela ficou sem comer, sozinha, né, totalmente isolada, se não me engano, por 13 dias. Então, a narrativa é bem não linear, é bem surrealista. Nós temos muitas metáforas e muita coisa ali que a gente acaba não compreendendo, mas é um livro incrível, assim, justamente a escrita é completamente poética. Vai ter o Arturo Belano, né, que é um alter ego do Roberto Bolanho, inclusive aqui relata o que aconteceu mesmo com ele, né, que ele foi de fato preso pela ditadura e ficou 8 dias preso, foi solto porque ele tinha colegas de escola que estavam trabalhando ali como carcereiros e acabaram soltando ele. E ele não foi torturado, mas ele conta, né, inclusive através dos livros, que ele ouvia as pessoas sendo torturadas e que é uma tortura você ficar ali em si, né, apesar de ele não ter sido torturado fisicamente, ouvir os gritos dos outros. Então é um livro que, de uma forma extremamente delicada, é muito forte, porque ele não vai relatar nenhuma cena de violência física, mas ele tem a violência intrínseca em toda a história dele. Então eu separei 2 trechinhos também. Eu acho que não dá pra contar mais do que isso. Primeiro, porque a narrativa não é linear, então eu não teria como contar acontecimentos. E segundo, que é muito curtinho mesmo, então se eu acabar falando muito, posso estragar a experiência de leitura. Então eu vou ler 2 trechinhos curtos. Acho, permitam-me esse inciso, que a vida está repleta de coisas enigmáticas, pequenos acontecimentos que só estão esperando o contato epidérmico, nosso olhar, para se desencadearem numa série de fatos causais que, depois, vistos através do prisma do tempo, não podem deixar de produzir em nós assombro e espanto. O outro trechinho que eu separei foi: mas também vi algo mais. Vi um espelho. Enfiei a cabeça dentro do espelho e vi um vale enorme e desabitado. E a visão do vale encheu meus olhos de lágrimas, entre outras razões porque naqueles dias eu não parava de chorar por qualquer coisinha. O vale que eu vi, no entanto, não era qualquer coisinha. Não sei se era o vale da felicidade ou o vale da desdita, mas eu o vi. E então vi a mim mesma trancada no banheiro das mulheres e me lembrei que tinha sonhado, quando estava lá, com o mesmo vale, e que ao acordar desse sonho ou pesadelo tinha desatado a chorar. Ou vai ver é que as lágrimas que me acordaram. Então,
Esse é o tom, ele é escrito muito dessa forma poética. É uma leitura que, apesar de ser bem curtinha, não dá pra ler assim de uma vez só, porque ele exige um pouco mais de reflexão. Então, a partir daqui eu vou começar a falar sobre o Noturno do Chile, mas eu quero ler o trechinho final desse aqui. Não é o desfecho da história, do acontecimento dela, então eu acredito que não seja spoiler. É realmente uma homenagem a todas as pessoas, nem cita nenhum personagem nem nada, é simplesmente um delírio dela homenageando a todas as pessoas que morreram na repressão. Mas caso você se importe com isso, eu vou deixar ali embaixo quando que vai começar o Noturno do Chile, então você pula esse pedacinho, tá? Beleza? Diz assim: caminhavam para o abismo. Creio que eu soube disso desde o momento em que os vi. Sombra ou massa de crianças caminhavam indefectivelmente para o abismo. Depois ouvi um murmúrio que o ar frio do entardecer no vale levantava em direção às encostas e escarpas, e fiquei estupefata. Estavam cantando. As crianças, os jovens, cantavam e se dirigiam para o abismo. Levei a mão à boca, como se quisesse abafar um grito, e estendi a outra, os dedos trêmulos e esticados como se pudesse tocá-los. Minha mente quis recordar um texto que falava de crianças que marchavam para a guerra, entoando canções, mas não conseguiu. Estava com a mente às avessas. A travessia pelas neves tinha me transformado em pele. Talvez eu sempre tenha sido assim, não sou uma mulher muito inteligente. Estendi ambas as mãos, como se pedisse ao céu poder abraçá-los, e gritei, mas meu grito se perdeu nas alturas onde eu ainda me encontrava, e não chegou ao vale. Magra, enrugada, gravemente ferida, com a mente sangrando e os olhos cheios de lágrimas, procurei os pássaros, como se os coitadinhos pudessem me ajudar naquela hora em que todo mundo se apagava. O galho estava vazio. Supus que os pássaros eram um símbolo e que nessa parte da história tudo era simples e singelo. Supus que os pássaros eram o estandarte dos rapazes. Não sei mais o que supus. E eu os ouvi cantar. Ainda os ouço cantar agora que não estou no vale. Bem baixinho, apenas um murmúrio quase inaudível. Os meninos mais lindos da América Latina. Os meninos mal alimentados e os bem alimentados. Os que tiveram tudo e os que não tiveram nada. Que canto mais lindo que sai dos seus lábios. Que bonitos eles eram, que beleza! Apesar de estarem marchando ombro a ombro rumo à morte, eu os ouvi cantar e enlouqueci. Eu os ouvi cantar e não pude fazer nada para que parassem. Estava longe demais e não tinha forças para descer até o vale, para me pôr no meio daquele prado e lhes dizer que parassem, que marchavam rumo a uma morte certa. A única coisa que pude fazer foi me pôr de pé, trêmula, e ouvir até o último suspiro seu canto. Bem, o Noturno do Chile é um pouco diferente. Ele vai falar... Nós temos um padre que tá no fim da vida, assim, a morte dele tá se aproximando, então ele começa a lembrar e refletir sobre coisas. Basicamente tem 2 parágrafos esse livro, então o primeiro é quase o livro todo e o outro é uma frasezinha. Então é uma leitura que não é tão fluida assim. Demorou um pouquinho pra eu me envolver mesmo pela história, por isso que eu acho que é melhor começar pelo amuleto, mas vocês podem ver que ele tá bem marcado e tem bastante coisas, então ele era um padre, mas ele era um padre poeta, então ele tinha esses amigos, esse círculo social de poetas e boêmios, e ele conhece Pablo Neruda, inclusive, e então ele vai contar alguns episódios da vida dele. Então, num episódio que ele foi chamado pelo Opus Dei para visitações artísticas a igrejas na Europa, e ele volta, e tem um período muito curioso em que ele ensina marxismo ao Pinochet. E ele é contratado para isso, para ensinar marxismo para o Pinochet e para outros generais ali. Então é um livro que fala muito sobre a contradição humana, porque ele tem muito isso de, ao mesmo tempo que ele precisa tratar a humanidade igual, porque é o juramento que ele fez, né, é o que ele deveria fazer. Ele não sabe exatamente o que ele pensa a respeito da política, digamos assim, dos momentos políticos. Ele se sente muito culpado por ter aceitado isso de ensinar marxismo ao Pinochet. Ele fala muito sobre um jovem envelhecido que desde o começo aparece nas cenas e a gente consegue relacionar com a consciência dele, que seria a consciência dele revisitando essas memórias, digamos assim. E então ele ali nesse círculo de poetas acaba sofrendo um pouco com o toque de recolher, então
durante a ditadura, apesar de ele não ter se relacionado diretamente com isso, eles não podiam fazer as reuniões que eles faziam, e eles começam a fazer reuniões na casa de uma moça chamada Maria, se eu não me engano, que ela era poeta ou romancista, enfim. Então eles passam a noite toda lá, porque eles não podem entrar tarde nem sair no meio da madrugada, então eles passam a noite toda na casa dessa moça. O marido dela é americano, e o fim do livro, fim não, mas eu diria que o clímax da história está relacionado aí com essa casa, com esses fatos do toque de recolher. Ele também segue o mesmo estilo do Amuleto, de não ser linear e de ter bastante metáfora. Ele não é tão poético e tão metafórico quanto o Amuleto, mas ele também tem bastante coisa poética. Ele fala muito nas entrelinhas, então na verdade a gente consegue ver muita manifestação política e psicológica sobre o ser humano por trás dos relatos. E eu separei 2 trechinhos rapidinhos para ler. Eu não posso contar muito mais sobre a história, porque essa sim tem um fim bem... acabaria sendo spoiler, então eu vou ler 2 trechinhos para dar para sentir o clima da história. Junger disse não acreditar que o guatemalteco chegasse vivo ao inverno seguinte, coisa que soava estranha provinda de sua boca, pois não era novidade para ninguém naqueles dias que muitos milhares de pessoas não iam chegar vivas ao inverno seguinte. A maioria delas muito mais sadias que o guatemalteco, a maioria mais alegre, a maioria com uma disposição para a vida notavelmente superior à do guatemalteco. Mas Junger mesmo assim disse isso, talvez sem pensar, ou mantendo cada coisa em seu devido lugar. Então, fala muito sobre a ditadura, apesar de não ser diretamente relacionado ao personagem principal. Eu acho que é uma característica bem marcante, por ele inclusive ter sido preso, né? Então eu acho que dá pra ter uma noçãozinha de como é que ele escreve, do que é que ele escreve. Eu tô muito louca pra ler o Detetives Selvagens ou 2666, mas considerando, né, levando em conta esses 2 aqui, eu acho que é uma leitura que exige tempo, não dá pra ler rapidinho. E eu recomendo realmente, se você não conhece, começar por esses, porque às vezes a gente quer começar pelo mais famoso, mas acaba tendo um certo estranhamento e uma certa dificuldade por justamente serem obras muito grandes. Então eu gostei muito dos 2, os 2 estão super marcados, cheios de coisa. E eu recomendo que você comece pelo Amuleto, porque eu acho que ele envolve desde o começo. O Noturno do Chile demorou um pouco pra começar a engrenar, então se você não conhece nada do autor, acho que com o Amuleto você vai se sentir mais envolvido. E me deixem aqui embaixo se vocês gostam disso, de eu ler um trechinho de cada livro, ou se isso fica cansativo, enfim, pra eu saber o que eu tenho que mudar. E me indiquem outras obras do autor ou autores que também têm essa temática, que eu acho uma temática bem importante e gosto de ler sobre. Espero que vocês tenham gostado e que alguém vá ler por indicação minha. Até a próxima!